Estamos começando mais um episódio de Metanoia. Hoje na presença do meu querido, amado, amigo, pastor e sogro. Que responsa, Thaís! Boa noite, meu querido e amado sogro. Tudo bom com o senhor? Boa noite, Renan. Estou muito bem estar aqui com você nesse ambiente muito aconchegante. Que maravilha, maravilha. Antes de mais nada, a casa tá cheia não, Thaís? Gente, eu ainda vou trazer a Thaís aqui pra frente. A Thaís vai dar um alô, não vai ficar na promessa isso não. Mas aqui, na presença também da minha querida sogra, da minha querida noiva. Várias vezes fala de você, né, meu amor? Olha que maravilha, né? Ainda vai vir aqui pra cá. Claudinho, a fera das nossas edições. E é mesmo. A fera. E nossa amiga Thaís, a fera, que sempre está junto com a gente aí nessa jornada, né, Thaís? E pra gente não esquecer dos detalhes, pra gente já ir ali logo pro nosso bate-papo, a gente só não pode esquecer que tem o inscreva-se no canal. Então são os detalhes, meu senhor. São os detalhes, eu não posso esquecer os detalhes. Então, a gente tem aí o inscreva-se no canal, me ajudem, Thaís. Tem o tal do sininho, ok? O tal do sininho, ativa o sininho aí, ok? Para receber as notificações. Eu vi até quase uma raça para cima, mas ativa o sininho. Um agradecimento também especial. A gente aqui está no coworking da VK, ok? Lembrando que falou de negócio imobiliário, falou de trazer empresa para o sul mineiro, falou literalmente de VK Business. Outro agradecimento especial para Seguros Extremo, uma grande parceira, Reginaldo esteve conosco aqui. Foi muito bacana o bate-papo também. E só para, né, se você está pensando em ter um cartão de crédito da Porto Seguros, no momento é agora, tem um linkzinho aí embaixo, ok? É rapidinho, senhor. Amor, tá tudo bem, meu Deus, eu vou casar. Mas tem um linkzinho aí embaixo, ok? É só clicar, super rápido, sai cartão de crédito da Porto. Maravilha? É a hora de faturar. É hora de faturar, né, meu? Que maravilha. Mas agora, vindo para o central aqui do Metanoia, um momento mais do que importante, que é sempre o dividir e agregar conhecimento. Sim. E hoje aí na presença ilustre do senhor, muito obrigado pela presença. Eu que agradeço. A gente se alegra. Mas antes de mais nada, eu conheço bem meu querido sogro, pastor e amigo. Mas é importante a gente falar um pouquinho do Wagner Salvador. Maravilha? Até para o pessoal conhecer um pouquinho mais do senhor. Ok. Renan, nós somos aí alguém que o Senhor escolheu para ser útil no que diz respeito a abraçar as pessoas. Wagner é uma pessoa simples, uma família simples, e que aos 4 anos motivou os pais a buscarem uma mudança, uma metanoia de vida. Eu tinha uma enfermidade e isso levou meus pais a procurarem algo que a medicina não traria uma solução para aquele momento. Hoje talvez fosse algo mais simples. E estamos aí seguindo essa tarefa. Deus nos deu graça para poder ser filho e aprender a ser filho. Eu acho que as pessoas precisam aprender algumas coisas na vida. E entre elas, aprender a ser filho. Aí eu aprendi a ser namorado, aprendi a ser esposo. E estou tentando aprender, continuar sendo esposo e aprender a ser pai. E estamos nessa tarefa, Renan. E com certeza vai se agregando pessoas novas na vida da gente. E com isso a gente vai tentando absorver de alguma maneira esse aprendizado. Porque quem aprende também ensina e quem ensina também aprende. Que maravilha! Já começamos muito bem a apresentação e ainda foi muito interessante que o senhor já logo de início colocou um primeiro momento de metanoia, né? Já começando bem cedo. E fazendo a conexão do início da frase agora para o finalzinho da frase, sobre até mesmo o aprender, né? E a disposição muitas vezes da gente aprender, muitas vezes compartilhar, cada vez está mais disposto, né, a ensinar. E eu acho que talvez, não sei se faz sentido, tá, meu sogro? A minha ideia, também que eu fico no meu sogro, eu não sei como é que eu fico. Como o senhor quer que eu chame o senhor hoje, com toda vez? O que você achar que está mais gravado dentro da sua mente, eu acho que é meu sogro. Com certeza, meu sogro. Fique à vontade. Imagina, mas
Eu só fazendo uma meditação sobre isso, e eu acho que só puxando um ganchinho, a questão do aprender, do ensinar, e me vem já logo uma palavra, e o senhor colocou o simples, né, uma pessoa simples, e me veio uma palavra já logo de cara, assim, que é a questão da humildade, assim, o quanto muitas vezes ela é importante, acho que hoje, mais do que nunca nessa nossa trajetória, né, meu senhor? Muitas vezes no processo de ensinar, a gente se depara com pessoas de uma forma geral, vou colocar dessa forma. Eu falo até por mim, em alguns momentos, enquanto eu não tive minhas metanoias, vou colocar dessa forma. A gente ora e ensina, mas sem aquela intenção genuína do ensinar. Hoje eu confesso que hoje eu procuro trabalhar muito isso. E também do aprender, que muitas vezes a gente também tem aquela humildade que ainda... aí a gente vê não vou falar da geração, senão eu vou falar que né, eu não estou nem velho, nem novo, mas é que me veio já na cabeça a humildade no processo de aprender e a humildade no processo de ensinar, que eu sinto um pouco dessa carência hoje em dia, meu sogro. É para esse caminho que eu já queria começar a puxar, se me permite. Porque o que será, vamos colocar dessa forma, né? O que hoje está acontecendo? Será que as pessoas estão perdendo um pouquinho até mesmo dessa humildade no processo de ensinar e de aprender, meu senhor? Eu acredito que todos nós somos seres que imaginamos muito, criamos muito em nossa mente. E acho que o que menos a gente pensa é o que nos falta. E eu acredito que aprender é o maior significado da vida, mas a gente precisa saber que existe aquela carência, como se a gente fosse fazer um hemograma e de repente a gente descobre que a gente precisa da vitamina A ou Z. E eu acredito que a gente teria que fazer esse autoexame. E dá-se a entender que o humilde é aquela pessoa que vai ser pisoteada, vai ser desprezada, ela não vai ser vista, ouvida, ela não vai ser uma pessoa participativa em relação à vida. Então eu acho que o primeiro princípio da humildade é eu reconhecer que eu preciso aprender a ser humilde. Eu imaginava que a gente nascia e já tinha esse princípio. Só dando aqui, abrindo aspas, né? Certo momento alguém me perguntou sobre raiva e amor. Se a gente nascia sabendo ou se a gente aprendia. E eu quero ser sincero que eu tive que refletir para responder. Então ninguém nos ensinou a ter raiva. Ninguém nos ensinou a ter amor no primeiro momento da nossa vida. Mas em algum momento o caráter, como é formado por pessoas, então a gente descobre que em certo momento alguém descobre que a gente talvez não tenha raiva e nos ensina a ter raiva. Não nasceu com a gente isso não vem da formação acho que biológica nem emocional. Então alguém nos ensinou. Olha, se alguém aprende a ter raiva e alguém então também aprende a ter amor. E eu acho que está inserido dentro disso a humildade. Humildade é uma capacidade, humildade é algo realmente sublime. Poderíamos dizer que se existe alguma coisa grande no sentimento, na emoção, no ser, é ser humilde. Ele cabe em qualquer lugar, né? Há um texto, né, num livro muito importante que diz que a aranha ela tem no palácio e tem na casa do mais humilde. Ela cria-se ali e ela chega lá. Então eu acho que a humildade é semelhante a algumas coisas que vai ter em todo lugar e vai caber em todo lugar. Como ser humilde? Eu lembrei até que minha avó comentava comigo sobre humildade, canja de galinha não faz mal para ninguém. Verdade. É uma frase bem simples, mas de novo, né? Uma profundidade bem interessante, ainda mais nos dias de hoje, né? Porque quando a gente fala até mesmo da humildade, esses dias eu estava até meditando, né? E a gente conversando também, eu falo que a gente levou isso para treinamento, quando a gente fala de humildade, quando a gente fala de gratidão, quando a gente fala de mudança, quando a gente pega algumas palavras, muitas vezes, tão simples, mas se a gente parar um pouquinho, a gente vai tão longe, né? Igual Sim. agora, da maneira que o senhor trouxe.
E eu até chamei esse tópico, confesso que a gente sempre deixa rolar, porque eu vejo, de certa forma, quando a gente vê ausência, a gente tenta fazer uma contribuição para que a gente, de certa forma, traga um pouquinho mais, aproxime-se um pouquinho mais para as pessoas, né? Afinal, somos seres relacionais. Sim. Uma coisa que o senhor colocou que foi muito interessante é que gente desenvolve gente, né? Então, isso até mesmo levando para o ferro afia ferro. Sim. Então, gente desenvolvendo gente, eu vejo que cada vez mais há aquela necessidade, ou até mesmo uma carência, vou colocar dessa forma, da preocupação, né? Posso colocar assim, da gente até mesmo ter um pouquinho mais de consciência que ser humanos contribuem na formação e no desenvolvimento de outro ser humano. E eu falo que eu estou me colocando no meio dessa situação, que eu falo que todo dia eu busco sempre revisitar esse ponto da humildade, esse ponto de contribuir para as pessoas no processo de formação delas de uma forma geral. A gente sabe que quando nós tentamos levar um pouquinho para as pessoas de um conhecimento, a gente sabe que a gente acaba aprendendo bastante. Sim. Eu acho que mais aprende-se quando se ensina. Não é? Porque a gente vai e se prepara, e aí a gente descobre que nada sei. Não é verdade? Eu falo aqui agora, meu senhor. Antes da gente começar nosso bate-papo, eu estava aqui, né, Thaís, revisitando o material, e a gente sempre deixa uma conversa muito fluida, muito tranquila. Mas o quanto isso é muito importante, mas eu estou levantando esse ponto, mas é um ponto da preocupação realmente do que a gente vai levar hoje de conteúdo para as pessoas de uma forma geral. Hoje eu estou fazendo só uma provocação dessa consciência do processo de dividir e buscar realmente dividir conhecimento de uma forma cada vez mais humilde, né? E assim, claro que a gente sempre vai batendo papo e a gente vai ensaiando para puxar as metanoias, né? Sem Você dúvida. sabe que a estratégia, muitas vezes, no bom sentido da palavra, é essa. Mas se o senhor me permite, hoje eu vou fazer um metanoia diferente. Tudo bem para você, Thaís? Thaís deu ok no som. Normalmente a gente pergunta, né, qual foi, né, ou quais foram aí os momentos da metanoia da vida sempre do nosso querido convidado. Aquele momento que houve a transformação de pensamento, aquele cavalinho de pau, aquele 360 graus, né, da nossa vida. Mas hoje eu vou fazer um pouquinho diferente. Tudo bom com o senhor? Ok. Maravilha, então. A pergunta, eu vou logicamente dividir com base em conversas que nós já tivemos, né, professor? A metanoia na concertação. Houve uma história uma certa vez de um cidadão que foi engraxate na sua cidade, no seu bairro. E ele quis aprender. E alguém deu oportunidade para ele de um curso, mediante sentando ali na sua cadeira e deixando o seu sapato brilhar. E ele venceu na vida. E é evidente que teve um momento que ele guardou na garagem da casa do pai a caixa de engraxate. E de repente ele foi, alugou um escritório, depois ele alugou um espaço maior, enfim, ele terminou num prédio de vários andares. Mas no andar onde ele atendia, na recepção, ele lixou essa caixa de engraxate, envernizou e colocou ela no canto. E manteve uma cadeira. Todas as vezes que ele sentia que ele era um pouco maior, ele olhava para aquela caixa e via de onde ele veio. Então ele valorizava aquilo. Então alguma coisa atraía ele para cima. Ele subia no papel sulfite, talvez achasse que era maior. O que eu acho que a sociedade vai precisar fazer é isso. O que é uma concertação? Né? Às vezes a gente passa, resbala em algo, rasga, quebra, e a gente apressa de chegar onde a gente pensa em chegar, não permite, às vezes, a gente ver a necessidade de voltar lá, consertar o que a gente estragou. Eu acho que a sociedade ela está dentro de uma necessidade desta. A exemplo, eu pensar que eu sou filho, eu pensar que
eu sou filho de uma mulher, sou filho de um homem. E se tiver a oportunidade de ainda eles estarem vivos, eu tentar de alguma maneira, eu conseguir sentar lá com eles e dizer quem eu sou hoje, eu sou o mesmo de ontem, onde eu devo melhorar. Tem outra pessoa muito importante na vida da gente, pelo menos para mim foi, e eu acredito que para você também, né? Que se chama avô e avó. Com certeza. E de repente, se você conseguir chegar e voltar lá e dizer para esta pessoa de maneira bem clara, ó, as coisas todas que estão dando certo para mim são estas. Ainda que seja como eu mantenho, e algumas coisas aqui estão dando errado, como eu conserto. Eu acho que isso é uma grande mudança de vida. Porque se você tiver uma outra expressão que eu gosto muito, é olhar pelo retrovisor da vida. Porque ninguém dirige bem se não aprender a manipular, né? Dirigir é uma coisa assim, que você tem que ter visão, audição, mente. Mas a gente tem que estar visitando pelo menos 3 retrovisores, né? E ali o que você está vendo não é só. Há momentos que a gente acha que está vendo o que vai vir, mas de repente a gente tem que estar olhando-se lá atrás, né? E eu acho que a vida precisa disso. O que é uma consertação? Eu acho que a sociedade precisa voltar à sua raiz. E não é voltar isso para dizer que nós vamos ficar quadrados, dizer que nós vamos, no sentido, voltar àquela coisa simples da vida que a gente às vezes tinha, gostava ou não, e a gente vai voltar a ser escravizado nela. Mas eu acho que não. Eu acho que a gente tem que alcançar realmente como a planta alcança o lençol freático, e ela consegue produzir aqui em cima, porque, por exemplo, há locais que se plantam ou replantam, reflorestam, e colocam-se lá as sementes, que as suas árvores vão ser as raízes mais profundas, e elas conseguem sobreviver às 4 estações do ano. É evidente que tem alguma que ela sobrevive com flores e outras não, mas ela sobrevive. E eu acho que a sociedade, se ela fizer essa concertação, ela realmente voltar no seu princípio, em pensamento, se ela não tem um pai, uma mãe, não existe religiosamente como você visitar os que se foram, mas você pode visitar os valores, né? Há exemplo, gente, eu olho para o meu avô, ambos, né, de materno e paterno, como eles venceram na vida, e sem a tecnologia que a gente tem, sem cursar o que a gente hoje tem como acesso, como que eles conseguiram vencer na vida? E há momentos que a gente só olha para isso e vê eles, de repente, na sua aposentadoria. Mas a gente não pensa como foi que ele conseguiu chegar lá. Posso falar mais? Fique à vontade. Eu tô aqui, ó. Meu avô, ele foi funcionário público numa cidade, pai da minha mãe. E o primeiro ano, apesar dele estar trabalhando como funcionário público, ele não poderia aceitar uma doação, um café de quem lhe oferecia, porque ele era um varredor de rua. E sempre os donos de bar, lanchonete, padaria ofereciam café. E o primeiro ano era um dos testes que era colocado sobre eles. E ele não tinha leitura, mas ele, de alguma maneira, descobriu isso. Quando ele completou 1 ano e 1 dia, ele aceitou um café de um senhor que oferecia sempre para ele. E o seu superior viu aquilo, parou ao lado dele e parabenizou ele. E disse, você vai ter sucesso dentro da prefeitura dessa cidade. E ele ficou alegre, contente com aquilo. De repente, houve uma enchente na cidade. A cidade, o centro da cidade, encheu de água e não tinha quem desse uma resposta. O responsável, como engenheiro, o secretário, e ele conhecia por onde ele passava. Ele disse, o bueiro mais baixo me cabe lá, perto dele, sem que eu me afogue.
Ele amarrou uma corda, colocou a ponta da corda amarrada num poste de madeira, pegou uma enxada e ele desceu até aquele bueiro. E ele foi, numa palavra bem simples, ele foi chuchando aquela boca daquele bueiro e ele descobriu que tinha uma tábua. E quando ele conseguiu tirar aquela tábua, a água se escoou para aquele bueiro, puxou ele, a corda segurou. E o prefeito estava lá assistindo ele. E ele passa então a ser promovido por motivo dele ter trazido para o secretário cumprindo uma orientação que existia, né? Então, aí eu fico perguntando, como foi que o meu avô fez isso? E aí, então, a gente cresce e ele nunca disse para nós, eu fiz isso porque eu estudei isso ou aquilo. Mas eu entendo que, pelo que a gente convivia com ele sempre estava dizendo, não esquece, filho, de quem você é. Não esquece aonde você estudou. Olha, não esquece o que você teve e o que você tem. Então ele estava sempre fazendo uma concertação com a gente, de caráter. E aí existe a concertação também de caráter, existe a concertação espiritual. Voltar nos seus princípios. Hoje a gente vê uma confusão de pessoas em relação a como viver com meu pai e minha mãe, e o pai e a mãe quer facilitar a vida. Meu filho quer e eu vou dar. Sim. E com isso ele não me pede mais, ou me pede menos, ou fico sossegado com ele por um tempo. Uma facilitação. Facilitação. E assim também no mundo espiritual, no mundo religioso, as pessoas querem facilitar e não existe. Vamos dizer assim, que a regra da vida, ela é única. E quem se distanciou dela tem que fazer uma concertação. Que maravilha. E aí, partindo da concertação, e partindo também, muito obrigado por dividir sempre com a história, isso é muito importante. Então você vê que no processo de concertação já ficou bem claro que também não é um caminho fácil. Não é. Não é um caminho fácil. Não é. Ele é sim desafiador, ele requer mudanças. Sim. Mudanças no pensamento, lugares, pessoas. Tempo. E tempo é interessante. Tempo é interessante. O senhor quer abrir essa caixinha do tempo? Por exemplo, normalmente quando a gente quebra algo, quando a gente rasga algo, significa que a gente está fazendo aquilo em acontecer, parece que a gente fez aquilo com muita pressa, a gente estava com pressa. Então a gente estava indo em algum lugar. E de repente aconteceu aquele acidente, então a gente não quer voltar lá. E aí que entra o detalhe, porque eu vou perder onde eu vou chegar. Só que existem algumas coisas que se elas não forem consertadas, não adianta chegar onde a gente está indo. Então aí vai o fator tempo. E hoje a gente, se for dizer no mundo hoje tão financista, que a gente vive, tempo é dinheiro. A pessoa diz tempo é dinheiro. Então eu não vou, eu ofendi. Gente, acabou. Eu não vivo, eu elimino ele, tiro ele da minha vida aqui, do meu celular. Eu não falo com ele, não falo com ela. Então eu rasguei com ele, então acabou, eu corto a amizade com ele, com ela. Eu não volto mais naquele lugar que eu fui grosseiro, eu não vou pedir mais desculpa, eu não vou pedir perdão, e eu vou embora, porque se eu voltar lá, eu vou conversar, a pessoa vai falar comigo, vai me questionar, mas a gente precisa voltar lá e costurar e consertar. Eu gosto tanto quando eu escuto muitas vezes essa frase, muitas vezes as pessoas vão colocando que tempo é dinheiro. Sim. E aí muitas vezes as pessoas não percebem nem que tempo e nem qual é o preço que ela está pagando, né? Ou seja, tempo é dinheiro. Aí até muitas vezes eu faço a provocação, né? Tá, tempo de quem? Quanto realmente que vale o seu tempo? Sim. Levando em consideração que é o maior ativo que nós temos como seres humanos. Sim. Todos nós só temos 7 dias na semana, 24 horas por dia, 365/364 dias no ano. Sim. E aí tudo bem, tempo é dinheiro. Mas quanto hoje a gente vê as pessoas fazendo a troca do seu tempo exclusivamente pelo dinheiro. Sim. E aí realmente para voltar lá, né? Não tem como, né? Não tem. Ela acha que não tem como ela voltar porque ela vai perder tempo. Perder tempo é perder dinheiro. Exatamente. E
e quanto essa conta está ficando muitas vezes cara, né, professor? Porque o boleto sempre chega de uma forma geral. Existem algumas compras que as pessoas fazem e esquecem de pagar, né? E a empresa, ela às vezes não cobra de imediato, né? Eu sempre digo que existem alguns órgãos que é muito importante ele te dever, um dia ele te paga, né? Às vezes o Estado, parece que né, o município, a federação, mas normalmente aquilo passa, mas um dia ele vai, mas também se você dever para ele, a vida é assim. Você falou em questão de tempo e às vezes a pessoa não avalia que esse tempo de quem e o que vale ele não é às vezes imaginado. Conta-se uma história de dois cidadãos que capinavam, né, a roça. E tinha lá um senhor que os anos passaram e ele era o campeão de capinar e tal. E de repente chegou alguém com destreza, novo, experiente, e eles lá apostaram lá meia dúzia de galinha, né? Quem ia ganhar. E de repente deram duas roças, uma paralela para cada um, e de repente o novo olhava para o velho, e o velho estava sentado, e ele afiava a enxada. Que o novo dizia, bom, meu amigo, ele tinha que ter trazido uma enxada da qualidade da minha, eu sei mais que ele, e vamos embora. Quando chega no final, mediram, o idoso ganhou. Qual é o sucesso, senhor? Ele disse assim, toda vez que eu sentava e afiava a minha enxada, primeiro eu descansava. Segundo, a minha enxada ia cortar mais e mais rápido. Então eu não ia com um fio só, eu sempre tinha um fio novo dentro ali. Então significa de que essa história de que se eu parar para consertar, para reavaliar, eu vou perder tempo, é um engano. Porque aí às vezes a gente vai fazer algo que a gente tem, então vamos falar em dinheiro, né? Vou ganhar se eu chegar lá e não voltar a consertar o que eu estraguei. Talvez isto seja um engano a si mesmo, porque na verdade eu poderia fazer isso com melhor estabilidade. Eu vou, em vez de eu contar de 1 a 10, eu vou contar de 10 a 9, vai dar mais tempo e eu vou conseguir fazer melhor. Então eu acho que consertação ela cabe na vida pessoal de um adolescente, de um jovem. Se ele aprender esse mecanismo da vida que parece ser uma palavra nova, mas ela é sempre, né? É uma palavra sempre, porque há momentos que você precisa. É como se você pegar uma pessoa experiente que saiba lidar com um bebê de colo e de repente aquilo que aquele bebê a mãe não consegue dominar ele. E de repente alguém na área da medicina, na área da enfermagem, que hoje existem enfermeiros que são muito mais médicos às vezes do que o próprio médico, e ele consegue lidar com aquela criança e habilitar aquela criança a acostumar com alguma coisa. Então significa, se alguém consegue instruir um bebê a voltar no seu original físico, sem ele saber pedir, só fazendo a sua política chorando, né? Sim. E por que um adulto não poderá, então, ter o ferro que afia o ferro e ele aprender e voltar? Eu acho que se a sociedade hoje, em todas as áreas, ela praticar essa metanoia, aí talvez aí colocada por nós uma consertação, eu acho que vai dar muito certo. Podemos dizer, meu sogro, que a consertação começa aí realmente com essa mudança no pensamento? Poderíamos começar por aí, por essa mudança no pensamento. Sem dúvida. Tem uma frase que eu gosto muito, não é minha, eu escuto ela várias vezes pelo Marcelo Cortella, que mudar é complicado, mas acomodar é perecer. Sim. E eu fico muitas vezes debruçado nessa frase que fala, mudar é complicado. E aí a primeira coisa que vem é mudar o pensamento é complicado, mas não mudar é perecer. Eu até provoco um pouco essa palavra perecer, que é, mas não mudar
É literalmente. Eu não falo parar no tempo. É quase realmente estacionar no tempo. Talvez não seja nem estar vivo, vou colocar dessa forma. Porque estamos em constante mudança. Sim. É algo que vai contra nós, vou colocar dessa forma, até no contexto biológico. Mas não mudar o pensamento seria perecer. Eu acredito, Renan, que sim. E eu acredito que a gente pode imaginar o que é difícil, o que é complicado, o que é duro, você realmente conseguir ter uma mudança de pensamento. A sociedade, ela é, de alguma maneira, vamos dizer, o corpo maior que nos forma o caráter. Uhum. E na medida que a gente tem muito acesso rápido, eu acho que não dá nem muito tempo da gente saber o que a gente aprendeu quando a gente acessa ouvir ou ver o que a sociedade oferece, um jornal. É porque de repente a gente vira fã sem carteirinha, né, de um jornalista, e ele tem um caguete, ele tem um estilo, ele tem uma linha de jornalismo, ele tem uma linha que aquela linha é crítica, e a gente de repente nem percebe, mas por gostar, a dicção, expressão, vestimento, o jeito dele ser, a gente vira fã dele, mas também traz as coisas boas, mas traz as ruins. E eu acho que pensamento, o nosso cérebro é uma coisinha tão pequena, né? É um negocinho aqui tão pequenininho, mas mexer aí dentro dela é algo que parece... E a gente também tem algumas pessoas mais, outras menos, mas todas têm dificuldade em desprender. E isso pode parecer perder. Uhum. Então, há momentos que eu acho que o pensamento não muda porque a pessoa tem um medo tremendo, 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 que ela vai perder. Ela vai perder. Hoje o mundo é uma concorrência. Então, acho que quando agora a pessoa, se ela estagnar-se e ela não querer a mudança, e se essa mudança que é oferecida a ela vem através de alguém mais experiente, alguém que sabe realmente praticar o que é amor, alguém que sabe praticar o que é o ensino, porque eu acho que ensinar aquilo que dissemos no início, é uma capacidade que a pessoa tem e ela aprende, porque eu acho que quanto mais se dá, mais tem. É como se fosse uma matemática que Sim. Parece que às vezes a conta não quer fechar, né? Como você sempre diz isso. Mas eu acho que a realidade da vida é essa. Eu preciso saber o que é que formata a minha mente e ela não está fechada, né? Eu não tenho um pensamento fechado para a vida toda. Eu tinha uma dificuldade. Eu estou hoje aos meus 59 anos de idade e dizendo um pouquinho o que era para dizer no início, revelando a idade. Eu ia falar 45, né? Obrigado. Quando eu cheguei aqui perto dessa cidade, era pretinho o cabelo, mas os desafios estão aí. Mas diz que para o homem é charme, minha esposa diz isso, né? Então tá tudo certo. Amor, meu foco é a barba, hein? Ok? Então a gente precisa saber aprender. E com quem aprender? Então a gente formou de que quem ensina é sempre mais velho que a gente. Uhum. E eu comecei a entender de que isso não faz muito tempo na minha vida, que os mais jovens têm muita coisa que ele pode nos ensinar. Talvez ele não tenha. Até um livro muito importante, que a gente gosta de ler ele diz assim que como jovem está a força e como velho está a experiência. E se me permite, como o Renan diz, né? Também em questão da lavoura, o tempo de ser trabalhado ali, ao tratar da terra. Então existe aquele boi que ele já conhece o seu pastor, o seu manuseador ali, mas ele vai ficando velho. E como que faz para ter um boi novo com a qualidade daquele boi velho? Então vai lá e coloca a canga, né, de um boi novo e põe do outro lado o boi velho. Então o boi velho é quase que natural que ele vai saber o passo.
ele sendo velho, mas ele sabe que ele está ali sem ter a inteligência humana, mas ele sabe que ele está ali para... Ele tem que ensinar. Então, de repente, o boi novo adianta. O boi velho segura o passo, então ele puxa. Há momento que o boi novo atrasa, e o boi velho puxa, para ele ir igualando. Então, é um dia, uma semana, um mês, 6 meses, um ano. O boi novo está igual ao boi velho. Então, aquele boi velho aposenta e entra o boi novo com outro boi novo que vai ensinar um ao outro. E eu acho que há momentos da vida que parece que quem aprendeu foi só o boi novo, mas o boi novo também ensinou de alguma maneira, né? No sentido teórico da vida, ela é assim, que há momentos que a gente para e pensa e diz assim, poxa, né? Como que eu aprendi isso sem, de repente, de uma forma obrigada? Alguém colou em mim e me fez eu ser o que eu estou sendo agora. A questão da internet, sim. Você já imaginou hoje se nós tivéssemos... Hoje nós temos muitas pessoas com 50, 60, 70 anos produtivas. Mas como ela lidaria com a tecnologia se não houvesse hoje, na sua grande maioria, o novo, o jovem, que ele tem uma capacidade de aprender, e nem todo jovem talvez encontre a capacidade de aprender, ensinar, porque tudo é um aprendizado. Querer fazer isso. Querer fazer isso. Eu tenho um colega que ele foi diretor de uma grande empresa, e não fazendo a merchan aqui, que se eles fossem patrocinar, né, a gente... Vai cá. Deixa eu virar a garrafinha pra cá. Isso. Okay. Mas aí provocando, aí, quem sabe alguém vai patrocinar. Exatamente. Okay. Por que não? É isso. E ele dizia, falou, por exemplo, o equipamento que eu lidava na época era muito enorme, grande. Eu tinha uma capacidade de dizer, gente, quem vai lidar com isso? Quem vai fazer isso? Coisa parecida. E aí, de repente, ele falou, hoje eu lido com um equipamento na minha mão, né, que é o celular, com as mesmas e mais rápidas tecnologias que aquele tempo. Ele disse, mas isso aqui, eu visitei a loja onde eu comprei o meu celular, eu visitei ela pelo menos umas 12, 14 vezes, porque lá tinha um vendedor que ele tinha lá, né, um pós-venda, né? E ele tinha, então quando eu chegava na loja, eu esperava, ele dizia a ele, eu esperava a loja se esvaziar, e ele então, aí ele virou um colega, aí um dia ele estava me ensinando no balcão, aí um dia ele estava me ensinando, nós tomando café, aí depois ele me ensinando, nós almoçando, e enfim, nós abrimos uma loja junto, e numa cidade não muito longe daqui, é uma das maiores lojas de produto. Quer dizer, então você imaginou, o jovem foi ensinar o velho tinha o capital, o jovem tinha experiência de venda, mas não tinha experiência de negócio. E é um grande... Então eu acho que precisa. Em tempos de concertação, como é necessária a disposição para aprender, para ensinar, sim, para, vou colocar aí, mudar realmente os nossos pensamentos. E a gente, eu gosto muito de quando a gente faz essa meditação e para um pouquinho na palavra disposição. Porque o que me vem é a disposição para a gente, de certa forma, dizer um não para aquilo que é a facilitação. Sim. Porque quando a gente coloca a concertação, em tempos realmente de concertação, algo que a gente precisa entender é que hoje nós estamos num contexto sociedade que fica o tempo todo, a todo momento, proporcionando, aspas, facilitação. Parece que é para realmente gerar uma estagnação, paralisação da nossa mente, do nosso pensamento, das nossas ações. E aí a gente nem vê o tempo passar. Né? Aí são frases, nem viu o tempo passar. Uns chavões, né? Nem viu o tempo passar. Então, o ponto é importante a gente, muitas vezes, quem sabe, despertar um pouquinho
para esse tempo de concertação que sim, hoje é tão necessário, e esse desafio de enfrentar a facilitação, não é verdade, meu senhor? Eu acho assim, que nessa colocação que você está colocando de disposição, como que eu entendo que eu preciso voltar? Quando nós sabemos que nós temos as bases. Porque ao que eu acho que a sociedade, que o novo, o velho, ele está se perdendo? Ele está se perdendo que existem algumas coisas que elas são como a coluna do grande prédio. Você, de repente, altera uma parede e ela não é uma parede de segurança, mas coluna não se mexe. Então, como eu crio, em que momento eu entendo que eu tenho disposição, que eu preciso ter uma concertação? No momento que eu entendo que eu tenho base. Ela existe, ela pode estar lá escondida, ela pode estar lá não observada, não vista, mas quando eu paro, eu digo assim, gente, o que eu devo fazer? Tá, eu vou voltar aonde? Ninguém volta da onde não veio. Só se volta da onde se veio. Então eu acho que a disposição, o que é uma sugestão para essa sociedade tão hoje, eu me incluo nela, né? Nós nos incluímos nela. Eu acho que essa disposição, ela não vem simplesmente que eu vou dizer assim, bom, estou disposto a mudar, estou disposto a voltar, tal, mas vou voltar aonde? A gente sempre teve uma base. Sempre teve uma base, uma estrutura. Ela tem uma estrutura biológica, existe uma estrutura familiar, existe uma estrutura de exemplo, né? A questão, não, hoje não existe exemplos. Existe sim. Existe exemplo em todas as áreas da vida, né? Não tem como você ficar distante de dizer, não tem quem eu tomar como modelo. E talvez isso vai me fazer eu descobrir. Porque quando a gente para pensar, existem momentos que, um dia eu estava tendo uma fala e eu disse que há momentos que a gente tem saudade do que a gente nunca viu. E claro que ninguém vai sonhar com um negócio tão, né, tão louco como isso, você ter saudade do que você nunca teve, do que você nunca viu. Mas há momentos da vida que a gente passa por fases e alguém que lutava com a gente, né? Um dia eu ouvi um contador dizer assim, que papel dobra-se, dobra-se e dobra-se. E eu ouvi aquele contador dizer isso e aquilo não significou para mim, né? Aí um dia eu estava com o filho dele, subimos no andar de cima e fomos ver o mezanino dele com muito papel. Aí eu entendi o que ele estava dizendo. Então há pessoas que disseram coisas para nós, um avô, uma avó, um pai, um professor, né? Disseram muitas coisas para a gente que a gente não fez sentido. Aquilo era formando a base da gente. Então eu acho que quando eu tenho disposição, eu preciso ter disposição primeiro, saber que existe uma base em mim, em cada um de nós. E aí eu vou conseguir voltar naquilo e dizer, gente, se eu cheguei até aqui com essa estrutura, eu posso acrescentar algumas coisas boas, mas não tirar o que eu já tinha. A disposição de voltar, revisitar os valores, aquilo que é basilar realmente. Palavras simples muitas vezes, né, meu sogro, sobre revisitar o que é realmente, se a gente está sendo grato das coisas, sim. Se a gente muitas vezes não só está reclamando ou vendo a vida passar. Se a gente realmente está sendo verdadeiros nas nossas ações, se a gente realmente está entregando algo. Até esses dias, ontem, estava até falando um pouquinho, né, falei sobre excelência, falei um pouquinho sobre fazer o melhor, né? E até vou colocar na vida, será que muitas vezes a gente está fazendo o nosso melhor, seja no nosso relacionamento com os pais, com a esposa, com o marido, com os amigos? E o que é fazer o melhor, né? Foi dar uma meditação de ontem. Fazer o melhor, muitas vezes, eu revisito mais uma historinha. Essa não é uma história minha, história do Cortella, porque ele até brinca que ele estava fazendo orientação de um aluno de doutorado e o aluno traz para ele uma primeira tese de 400 páginas. Ele chega, olha, está aqui, professor, primeira versão. Maravilha? Maravilha. Eis que
O Cortella vai lá, passa os 10 dias e devolve para esse aluno. Faça o seu melhor. Ok. O aluno meio frustrado, volta. Escreve mais 150 páginas. Acrescenta. Ou seja, agora temos aí quase, vamos arredondar para 600 para ficar um número cheio. Entrega de novo para o Cortella. Professor, está aqui. Escrevi mais esse tanto. Passa mais 10 dias. O Cortella devolve para ele. Faça o seu melhor. Passou um tempo, o aluno chega quase descabelado, tenso. O professor, não aguento mais. Está aqui o meu melhor. Ele olha para o aluno e fala, maravilha, agora eu vou ler. Ou seja, né? Revisitar, né, os valores e até mesmo fazer o nosso melhor, conectando, né? Será que a gente realmente se dedica ou presta atenção em fazer o nosso melhor? Ou muitas vezes a gente só está fazendo, só entregando, devido a esse contexto que a gente cumprindo o dever. Cumprindo o dever. E muitas vezes não tem nem a clareza do dever em si. Né? Só cumprindo um papel esse muitas vezes até mais formado por outras pessoas do que realmente a gente mesmo, vou colocar dessa forma, né? Formado muitas vezes até pela facilitação, posso colocar dessa forma, né? Quantas pessoas hoje a gente analisa, né, ou vê, ou conversa, que vive um mundo através das telinhas. Sim, através da facilitação, eu falo que dos pequenos conteúdos, vamos falar assim, né? Sim. Mas talvez sem muita profundidade, Sim. vou colocar dessa forma. Sim. Eu até gosto de colocar que são os famosos especialistas do ambiente raso. Sim, né? Sim. A profundidade de 15 centímetros num oceano de informações. Sim. Sim. Então, eu vejo que o desafio é tão grande da concertação, e ao mesmo tempo a gente vê que é tempo de concertação, com base no que o senhor está colocando, e eu concordo em grau, gênero e número, e como realmente hoje torna-se... eu já usei desafio algumas vezes, mas é um grande desafio, necessita de muita coragem para a gente conseguir literalmente começar a cortar um pouco da nossa vida. Eu vou falar da nossa vida de uma forma geral, essa facilitação. Eu estou ficando nessa palavra porque quando a gente fala dessa facilitação, é a facilitação de uma vida perfeita. A facilitação do melhor trabalho de todos. Né? Começa a trabalhar hoje, amanhã eu já quero ser gerente, amanhã eu já quero ser diretor, porque é isso que é vendido para mim. É uma vida também que vem somado com sintoma, ansiedade. A ansiedade de ter um relacionamento perfeito. Mas será que eu estou fazendo a lição de casa? E que ele não existe. Talvez nunca ninguém lhe ensinou isso. Exatamente. A ansiedade de ter o trabalho dos sonhos. Comecei hoje, mas amanhã já posso ser CEO. Então, porque a gente sabe que cada vez mais, como a gente tem um leque de informações disponível para a gente a todo momento, a todo lugar, de todas as formas, o quanto isso também fomenta a nossa ansiedade, posso colocar dessa forma, né? Sim, sim. E quanto também, até pegando a palavra ansiedade, que eu gosto de brincar, que é viver emoções que você necessariamente não precisava viver. Sem dúvida. Não é verdade? Eu não posso acrescentar 1 segundo às minhas 24 horas no dia de hoje. E ansiedade nada mais, nada menos do que eu achar que eu posso dar uma bredinha e dizer, eu vou pôr 1 horinha a mais no meu dia. E eu acho isso, e é tão interessante quando a gente fala disso, e isso é algo que, no primeiro momento, simples. A prática é o mais também desafiador. A gente vive realmente numa condição hoje que a venda do amanhã, sim, a venda do ontem, sim, tudo para que muitas vezes a gente só não consiga estar no aqui e agora. Mas é assim que a sociedade acaba nos enxergando, às vezes, Renan. Como uma máquina, né? E você tem que produzir hoje. O que você produziu ontem, ele não é colocado. Eu estava com o Júnior vindo de São Paulo esses dias, meu filho, o Júnior, e nós paramos. Juninho, meu cunhado, não posso esquecer. Cunhado e cunhada, não posso esquecer da família por completa, que maravilha. Forte abraço aí. E Manuzinha. Que nos ensina com 4 anos.
E nós paramos num restaurante e quando eu fui usar o banheiro, a luz era bem baixa. Aí, aí quando nós entramos no restaurante, a luz também baixa. Aí eu fiz um comentário com ele, como ele está na área da saúde, aí ele fez um comentário que aquilo ativa algo no cérebro da gente. Então você vem na estrada cansado, você entra no ambiente daquilo, aquilo relaxa. Então você tem vontade de ficar ali. Mas ao mesmo tempo tem uma música mais agitada. Então aquilo te faz, o ambiente é gostoso, melhor do que eu estar no meu carro, estressado, cansado ainda que eu tenho que chegar, não onde eu estou indo. Mas aquela música me faz eu consumir naquele lugar. Então eu acho que o mundo também, ele precisaria rever essa questão de facilitar o que é realmente uma oferta de descanso. Em troca disso eu dou meu espaço, mas você tem que consumir mais no que eu vendo. Então eu acho que, aí você falou em relação a enxergar o tamanho desse mundo, né? Conta também uma história do sapinho que estava no fundo do poço. E ele olhava todo dia para a boca do poço. Ele via um céu do tamanho da boca do poço. Ele dizia, que céu lindo, que céu lindo. Foi crescendo, crescendo, ganhou envergadura. O balde entrava lá e ele fugia do balde. Subia a água e ele ficava. E um dia ele disse, eu vou pular dentro do balde. Pulou. Quando ele chegou em cima, e ele olhou para o céu, que era a maior admiração dele, ele viu o céu daquele tamanho, ele disse, uau! Ele pula do balde e diz, vou viver minha vida fora do poço. Então eu acho que essa questão de instrução na vida é a gente realmente saber que a vida ela tem limites, ela tem realmente tempo, ela tem tudo isso que a gente está falando até agora, mas há momentos da vida que a gente precisa aprender que a vida também, ela, falamos de limite, ela tem um limite de tempo. E a ansiedade, olha, se eu vou viver 70 anos de idade, conta-se aí de que, disse um especialista, eu estava numa palestra uma certa feita, e ele disse que se a gente ficar sisudo, sério, a gente gasta 65 músculos do nosso rosto. Se a gente sorrir, a gente gasta 45. Então a gente economiza num sorriso 20 músculos por sorriso. Olha que maravilha. E aí há momentos que a gente... Está economizando, hein? Tá vendo? Aí a gente olha algumas pessoas, né, sorrindo demais. Então eu acho que a vida, a gente nunca vai encontrar o meio perfeito, o ideal. Mas a gente tem que tentar encontrar um mundo real. E o mundo real, ele não é sempre o que é desenhado na frente da gente. Ah, não tem mais esperança, o ser humano não tem mais expectativa. Não, ele existe. Nós somos físico, emocional e espiritual. E tudo isso ele tem que ser trabalhado. Então, o Eterno, quando ele fala para a gente... eu te quero, mas ele não quer simplesmente uma pessoa que só fale com ele todo dia. Você tem que falar com ele com a alma, tem que falar com ele com o corpo. Então nós somos, né, físico, emocional e espiritual. Como falar com ele? Você tentando equilibrar isso. Você precisa dormir, você precisa se alimentar, aí vem o lazer, vem o passeio, momentos que a gente come demais, momentos que a gente come de menos. Comer aquilo que eu gosto de dizer, nem sempre a gente come porque tem fome. Exato. Né? Há momentos que a gente come porque a gente está com vontade de mastigar, principalmente após um período cirúrgico, um tratamento, né? A gente quando volta para aquilo. Então eu acho que a humanidade ela precisa rever. Quando você citou aí da tese, né, do aluno, do professor, agora, esse professor, ele tinha uma capacidade de ensinar. E pelo outro lado, esse aluno, ele tinha que criar uma capacidade de obedecer. Porque se esse professor não tivesse a capacidade sobre ele de mando, ele tinha desistido na segunda. Quer dizer, vou mudar de endereço. Verdade. Não é?
Então existe porque existem as pessoas que não nos ajudam porque elas não querem. E existem pessoas que não nos ajudam porque elas não sabem. Exatamente. Então é muito importante, se você sabe, se você tem condições, ajude. Mesmo que você diga, vou perder meu tempo, porque há pessoas que ela vai ouvir aquilo, guardar, e ela não vai usar no primeiro minuto. Exato. Seria, não vou nem falar ousadia, mas seria muita simplicidade a minha, professor, falar que o que se leva da vida é simplesmente a vida que se leva. Sim. Talvez se a gente debruçasse um pouquinho mais sobre o que a gente leva realmente. A vida que se leva. A vida de um bom relacionamento. A vida de ajudar, vamos colocar dessa forma, contribuir. Lembrar que gente forma gente, né, professor? Assim gente forma gente. Assim como o ferro afia o ferro. Lembrar ou talvez somente se provocar um pouquinho por dia. Sim. O que eu estou deixando? Sim. É herança ou o que eu estou deixando é legado? Sim. Fala que muitas vezes na herança tem bastante história com herança, né? Herança normalmente acaba dando, como já diria, não uns problemas. Herança, dependendo da situação, dá uma probleminha, mas sem dúvida. Legado deixa história, né? Sem dúvida. Olha, confesso. Thaís, você viu que a gente está gravando à noite agora, né, Thaís? Qual que é a vontade, Thaís? Eu sei que a Thaís não vai falar, meu sogro, mas a vontade da gente ficar aqui, no mínimo, mais uma hora tranquilo, porque tem prosa. Tem prosa, não tem não, Claudinho? Tem. Mas olha, já estamos aí. Já estamos aí, chegando praticamente no final desse... Esse com certeza são 2, Thaís. Dá um joinha aí, Thaís. Ok? Tá aprovado? A gente ainda vai achar a voz da Thaís ali, pessoal. É mesmo? Com certeza. O próximo a Thaís estará aqui. Mas olha, pessoal, diga-se de passagem. Lógico, até para não ficar... Dá tempo a gente ter uma parte 2, parte 3, parte 4, mas não sei como agradecer a presença do senhor aqui, de verdade. É um momento mais do que especial. E eu acho que construir legado é isso. É simples. Sim. Tem a disposição. Sim. Quando a gente conta um pouquinho da nossa história, todos nós aqui, a gente também fica um pouquinho mais de peito aberto para falar, é gente. E a gente tentando cada vez mais contribuir e formar gente. Sem dúvida. Cada gente de uma forma diferente, mas ainda assim é gente. Então, normalmente, meu senhor, no final de Metanoia, a gente sempre faz uma leitura bíblica, mas, como eu já... Né, Thaís? Não sou bobo. Vou pedir a gentileza do senhor que no final desse Metanoia, ao invés de fazer uma leitura, se o senhor pudesse fazer uma oração. Ok. Essa foi de surpresa. Desculpa. Não, estamos aí tentando se preparar para cada momento. Gostaria. Preparando no momento. Exatamente. Mas disposto. Sim, sempre. Sim. Então, vou pedir essa gentileza do senhor. Tudo bem? Só vou dizer uma frase final antes de orar. Existem coisas na vida que são prêmio. Existem coisas na vida que são valor. Então, a gente precisa definir o que realmente é prêmio e o que é valor. E eu acho que as pessoas precisam inverter de que valor vale mais do que prêmio. Então, fica aí o nosso pensamento. Eu gostaria de, então, falar orando. E orando falando. Orar é um meio que a gente tem de falar com Deus. Como se ora? Os discípulos perguntaram para o mestre, como a gente ora? Ensina-nos a orar. E é interessante que a palavra mais sábia em relação a isso foi um discípulo que chegou para Jesus e não apresentou o nome dele. Disse, eu sou fulano e eu quero ser aqui o dono dessa pergunta. Ele era um discípulo e ele chegou, mestre, ensina-nos. E aí Jesus ensina a oração modelo, a oração do Pai Nosso. E aí que dá-se uma grande iniciação para esse grande público. Então, orar
é a gente abrir o peito, como você disse, abrir o coração e falar com Deus. Vamos orar com a gente? Pai, nós queremos te agradecer pelo teu infinito amor. Antes mesmo de sermos formados no ventre de nossa mãe, o Senhor já nos conhecia, porque o Senhor tem em si, ó Pai, a presciência, as coisas do porvir. E nós te louvamos, ó Pai. De que valeria, Senhor, nós sermos chamados de seres racionais se a nossa vida se encerrasse sem que houvesse uma promessa de amanhã? O Senhor, Pai, enviou-nos o teu Filho Jesus. Poderia ser enviado, Senhor, para amenizar a separação tua e da tua criação, qualquer outro ser celestial. Mas o Senhor enviou Jesus. Ele vem, nasce, nós cremos piamente no nascimento virginal de Cristo. Nós cremos piamente na vida terrena de Cristo. Nós cremos piamente na morte de Cristo. Nós cremos também na ressurreição de Cristo. E é neste nome, no nome de Jesus, que nós oramos. E nós queremos, ó Senhor, colocar em nossa mente que nada fugirá do teu controle. Senhor, tua palavra diz que o teu reino está entre nós. Pai, quantas coisas o teu reino nos oferece. Mas há momentos da vida, por sermos limitados, nem todas as coisas do teu reino nós a temos. Há momentos, Senhor, que nós queríamos, ó Pai, uma solução para todas as coisas. Física, espiritual, emocional, social, econômica, em todas as áreas da vida. Mas elas não existem, Senhor, de nós alcançarmos nesta vida. Então, ó Pai, ensina-nos, Senhor, a estarmos mais perto de Ti. E nós participaremos muito mais daquilo que é o teu reino entre nós. Pai, abençoa cada uma destas vidas. Pai, nós não conheceremos nominalmente quem estará participando deste link, desta programação, se ele tiver uma necessidade, Pai. E esta necessidade, Senhor, ela seja descoberta por ele, que ele tem que ser mais grato, que ele tem que fazer um retorno de vida a algum lugar, a alguma coisa, a algum momento, que esta pessoa tenha, Senhor, a iniciativa, através, Senhor, desta programação em fazer. Senhor, se ela seja, Senhor, uma liberação de desculpa, uma liberação, Senhor, de perdão, se seja, Senhor, a abertura dele dar a desculpa, dele dar o perdão, que esta iniciativa, Senhor, ela seja real, crescente, pensada, Senhor, e ela seja elaborada e seja disponível a ser dada a quem precisa, ou receber de quem precisa. Bondoso e eterno, nunca nós, seres humanos, vamos considerar que somos melhores uns dos outros, mas que nós, Senhor, através desta programação que o Renan, ó Deus, tem iniciativa de fazê-lo, que ela seja, Senhor, realmente alcançada sobre as vidas e compreendida, que todos nós precisamos fazer, Senhor, um retorno, uma realmente mudança de caráter, às vezes, e nunca será tarde. As pessoas poderão não acreditar se nós, por algum momento, passamos por alguma coisa, por uma vida, por uma família, por um lugar, e que nós estamos voltando lá e dizer desculpa, perdão, eu não queria, e esta pessoa querer pensar que ela nunca será compreendida, mas em ela fazer pode demorar dias, meses, anos, mas ela será compreendida, principalmente diante de Ti, Criador. E também na questão espiritual, se alguém perdeu-se na vida, perdeu a sua origem espiritual, emocional, física, familiar, que haja um retorno sobre ela. Eu não ordeno isso, ó Deus, em o Senhor fazer, eu não ordeno isso sobre as pessoas em fazer, mas eu me somo com estas pessoas, no nome de Jesus, a orar a Ti e pedir que o Senhor venha por misericórdia e graça fazer. No nome de Jesus, abençoe, Senhor, a Thaís, abençoe o Renan, que continuarão, Senhor, ouvindo aqui várias pessoas, e estas que já foram ouvidas, e as que serão ouvidas, Senhor, que elas sejam, ó Pai, como a ferramenta certa para poder, Senhor, usar na onde precisa ser usado na hora certa. Pois nós, seres humanos, quando somos úteis, nós somos como a ferramenta adequada para o equipamento adequado. E nós estamos falando de vidas. No nome de Jesus oramos e te agradecemos pelo que oramos
e agradecemos pelo Senhor responder. Mas se alguma vida tem necessidades e nós, ó Pai, não mencionamos, porque não veio em nossa mente, não desceu aos nossos lábios para ser intercedida em relação a esta pessoa, por uma questão, Senhor, muito simples, de ter fé em Ti, nós agradecemos, mesmo sem pedir, como o Senhor dando, em nome de Jesus. Amém. Isso é metanoia.